instituição em que foi desenvolvido. Mesmo que o aluno faça uma parte significativa do trabalho no fundo do quintal, ele é aluno de uma escola. Ele está crescendo porque ele é aluno dessa escola, mesmo que às vezes ele não perceba isso, né? Então, qual é a instituição a qual esse estudante está vinculado? Isso tem que ser colocado. Se ele fez parte do trabalho num centro de pesquisa, né, num outro local, é importante que ele também deixe isso registrado, porque esse é um trabalho conjunto de mais de uma instituição, por exemplo. Outra coisa que é importante é identificar claramente onde é que fica essa instituição. É claro que hoje com o Google a gente acha quase tudo, né? Mesmo que a pessoa esqueça de algumas informações. Mas é fundamental que você divulgue, afinal, olha, quem é essa escola, onde é que ela fica, em que cidade, né? Colocar essas informações completas para que se alguém quiser entrar em contato com vocês a partir daquele relatório, isso será possível. Nessa folha de rosto também, às vezes o pessoal divide essas informações em 2 páginas, coloca uma capa, uma contracapa. É necessário que apareça aí o nome de quem fez efetivamente o projeto, né? E um cuidado que vocês têm que ter é com a questão da autoria dos projetos. Porque se eu tenho uma feira que só aceita 3 estudantes por projeto, eu não vou submeter um projeto, né, com 5 estudantes. Eu vou submeter esse projeto com 5 estudantes para alguma feira que aceite essa quantidade de estudantes. Então, isso tem que orientá-los muito bem. Porque o que eles olham, às vezes, é assim, ah, não, professor, esse aqui pode inscrever 3. Então, a gente vai colocar 3 que a gente sorteou e esquece os outros autores. Mas eu tenho um relatório, aquele relatório ele foi produzido por quem? Quem fez o trabalho? Não só o texto escrito, né, mas quem fez o desenvolvimento do trabalho? Quem são os autores ali que pensaram, que escreveram no diário de bordo, que bolaram as estratégias e que agora estão documentando na forma de texto num relatório? Né? Quem são os orientadores desse projeto, de dentro ou de fora da escola? Né? Então, registrar isso claramente. A gente criou a figura do co-orientador, no caso da Febrace, por quê? Porque a gente descobriu, depois de um ano, quando a gente foi fazer uma palestra lá no ITA, que alguns estudantes do ITA orientavam estudantes num clube de ciências em São José dos Campos. Só que como eles eram estudantes e ainda não tinham, eram menores de 21 anos, estudantes de graduação, eles não podiam preencher o formulário da Febrace como orientadores. Então eles arrumavam um orientador que às vezes era alguém que tinha ajudado mesmo, por exemplo, coordenador do clube de ciências. Às vezes eles colocavam um orientador só para poder cumprir, né, a exigência que a gente tinha lá. Então, isso é importante. Olha, o relatório foi feito por quem? Quem que realmente orientou? Outra coisa que às vezes os alunos não entendem, tem muitas escolas por aí que tem, por exemplo, principalmente as escolas técnicas, tem o professor orientador de projeto de final de curso. E ele orienta todos os projetos de uma forma mais macro, né? E aí ele tem outros professores mais específicos, sei lá, o de química vai olhar com mais intensidade os assuntos de química. Muitas vezes os alunos esquecem desse professor que fez uma orientação mais metodológica, né, que falou, olha, quais são as etapas do projeto, ficou acompanhando, etc., que coordenou. Eles esquecem dessa pessoa. Então vocês têm que ver na escola de vocês quais são os papéis dos professores, como é que vocês estão definindo. Então será que, esse aqui é o orientador? Esse outro professor que colaborou, ele é um colaborador e ele vai estar nos agradecimentos? Ah, não, eu tenho 2 professores que trabalharam mais intensamente. Então, um é o orientador, outro é o co-orientador. Ou então, não, a gente conseguiu ajuda de uma pessoa que é de uma outra escola. Então, como é que a gente coloca esse professor? Então, assim, colocar o crédito para quem realmente trabalhou e a gente aprender a fazer isso corretamente, esse é um exercício importante para nós professores, que volta e meia a gente comete aí alguns equívocos, né? E a gente não orienta direito os nossos alunos, por isso eles acabam, né, escrevendo algumas coisas e esquecendo de algumas pessoas importantes. Outro ponto importantíssimo, o período de desenvolvimento do projeto. Quando que o projeto efetivamente começou? Aquilo que você colocou naquele relatório, começou quando, terminou quando? Principalmente na feira internacional, eles são extremamente rigorosos com isso. A gente já teve risco de que alguns dos projetos que a gente levou para a feira internacional corressem o risco de não serem apresentados porque essas informações estavam confusas. Porque eles querem assim, olha, é um projeto de uma duração de 12 meses. Eu não quero um projeto que foi feito em 3 anos e que eles estão apresentando como se fosse um esforço de trabalho que foi feito num ano só, né?
Então, isso de quando começou, foi primeira fase, então eu tive 12 meses, esse aqui era um projeto, agora eu tenho outros 12 meses, é a segunda fase do projeto. Né? Então, deixar muito claro que colocar quando começou, quando terminou, isso é importante, principalmente se vocês tiverem algum tipo de competição. Né? Quando a gente tem as feiras, às vezes elas têm a competição, que a gente espera que ela seja uma competição saudável, né? Não é uma competição para punir. Mas se é uma competição, então é importante. Olha, o que você está levando aqui é um projeto que foi desenvolvido por um aluno, ou por 2 alunos, ou por 3 alunos. Em quanto tempo? Foi ao longo de um ano? Foi ao longo de 6 meses? Então isso aqui é importante, porque aí o avaliador fala, nossa, mas em 3 meses esse estudante foi capaz de fazer tudo isso, né? Ou um ano, né? Dentro das condições em que ele se encontra, porque um avaliador está avaliando principalmente trabalhos do ensino médio, do ensino fundamental. O objetivo não é achar o melhor projeto porque eu vou comprar aquele projeto, mas eu quero identificar quem é o talento, né? Quem é o aluno que, mesmo que ele tenha bastante dificuldade de infraestrutura, lá ele não teve muito acesso à informação, mas ele mostrou que com o que ele tinha, qual é a capacidade dele de estar indo buscar, de estar indo atrás do professor para ajudá-lo, etc. Então essa avaliação não é uma avaliação só do produto, mas é uma avaliação do processo. Por isso que essa questão do tempo é importante de ser mencionada. Tá? A assinatura dos estudantes e dos orientadores. Isso aqui é importante para mostrar que aquele relatório foi visto por todos os integrantes, todos participaram, que o orientador ou os orientadores também viram aquele documento. A gente já teve casos da FEBRACE em que os alunos mandavam um relatório sem anuência do orientador. Então, hoje a gente, inclusive, mudou um pouquinho os procedimentos para que isso não acontecesse. Porque eles queriam participar muito da feira, pegavam um relatório que eles tinham feito com 6 alunos, mudavam o nome, botavam 3. Né? Se o orientador não concordou muito com isso, botou o nome de um outro orientador e mandava o projeto. A gente teve poucas situações, mas a gente teve situações desse tipo. E a gente precisa ensinar os nossos alunos a se comportarem direito, né? Além de fazerem bons projetos, né? Deles serem éticos. Então é importante essa questão da assinatura, porque mostra para eles, não, o orientador tem que ver o que você fez. Né? Ele participa desse trabalho intensamente. Você só chegou a esse resultado porque você teve alguém mais experiente que você em muitas coisas, não em todas, né? Que estava junto e que assinou aqui. A dedicatória, né? Então voltando aqui, que foram os tópicos que a gente mencionou mais rapidamente, ela é uma página aí reservada para você dedicar ao trabalho para pessoas que você reconhece. Pode ser seu pai, sua mãe, alguém que já morreu, um professor querido, que não necessariamente se envolveu com aquele trabalho, né? Mas é alguém que você quer destacar, né? Que é uma pessoa importante para você, e você faz isso num produto ali, num livro que você produziu, num relatório. Os agradecimentos, como eu falei para vocês, também é opcional. E é importante eles aprenderem a escrever direito. Eu já vi em teses de mestrado e doutorado, gente que quer escrever também tem gente que exagera, né? Ele quer agradecer até o Clube Foquinha de natação, etc. Então, saber escrever isso de uma forma elegante também é um exercício, né? Como é que a gente agradece, né? E destacar para eles que esses agradecimentos aqui, eles são em relação a quem efetivamente ajudou, direto ou indiretamente, para que aquele trabalho, né, fosse executado. O resumo. Né? O resumo, como a gente falou, se ele tem uma página para escrever, ele deve aproveitar aquela página. Né? Não escrever uma frase, ele repete quase que igual ao que era o título e acha que está bom. Né? Porque já escreveu um relatório enorme, aí ele fica cansado e escreve um resumo resumido demais. No resumo, precisa ficar claro, afinal, né, eu tenho o título, e agora, no resumo, qual o problema abordado? Isso tem que ficar muito claro. Uma frase, qual o problema abordado? Qual foi a estratégia? Qual foi a metodologia utilizada para conseguir atacar esse problema? Vou deixar isso muito claro. Foi preciso fazer pesquisa de campo? Foi uma pesquisa exploratória? Não, eu fiz um levantamento bibliográfico. Como é que foi? Dá uma ideia para o leitor de qual é a estratégia para realizar aquele projeto de pesquisa. Depois, num outro parágrafo, então eu tive um parágrafo, problema abordado, um outro parágrafo, metodologia da pesquisa utilizada, e um outro parágrafo, ou 2, dependendo do trabalho,
com os resultados, uma síntese dos resultados obtidos, né, aquilo que for mais relevante dos resultados, e as conclusões. Com isso, você teve ali 4 parágrafos que podem ser escritos como texto corrido ou dividido em 4 parágrafos, se vocês quiserem, que a pessoa lê, ela tem uma visão geral do trabalho. Agora, ela quer saber detalhes? Ela vai ler o relatório inteiro. No nosso caso, a gente não deixa público os relatórios dos alunos. Os relatórios são recebidos e eles são mantidos em confidencialidade. Os únicos que leem os relatórios, no nosso caso, são os avaliadores. Agora, os resumos, eles são públicos. A gente coloca na internet, a gente ainda publica em papel, apesar de a gente gastar papel, a gente quer ser ecológico, etc., mas você ter um livro com os resumos colocado na sua estante, em que lá dentro tem um trabalho seu, é uma coisa que tem um valor muito grande, seja para o professor, seja para o aluno. Então, a gente ainda faz isso. Pode ser que quem nasceu no novo milênio já não tenha essa conexão com o papel, né? Se for uma outra coisa que ele vai colocar dentro do computador, vai dar a mesma satisfação. A gente faz as duas coisas. A gente coloca na internet, porque outras pessoas acabam encontrando. A gente já viu empresas que entraram em contato com estudantes e com professores porque encontraram um resumo do trabalho interessante na internet. Então, foi em busca daquela escola, daquele aluno, daquele professor. Então, é uma forma da gente estar divulgando. Agora, o detalhe do projeto, a gente não divulga porque, de repente, tem algum segredo industrial ali, né? Então, cabe ao professor orientador, junto com seus alunos, verificar como é que vai dar encaminhamento. Se é um projeto que ele quer abrir para a humanidade, ou se é um projeto que eles vão querer, né, que, de repente, utilizar isso como uma atitude empreendedora ali na região, montar uma empresa, um negócio, um produto, a partir daquele relatório. Tá? Agora, dentro da escola, o que eu recomendo a vocês, que vocês possam estar socializando esses documentos, né? Porque quando um aluno vê o que um colega, um par dele, é capaz de escrever com o mesmo investimento de tempo e o que ele foi capaz, ele se sente desafiado, né? Ele normalmente não se sente desafiado se for um texto que ele só vai entregar para o professor corrigir. Então, se ele só entrega para a gente, o único desafio que ele tem é ter a nota no final, né? Mas falar, só o professor vai ler, ele vai engavetar depois. Ou então, às vezes, eles até acham que a gente dá nota por critério escada, né? Que você vai jogar e aquele que cair mais para cima tem nota mais alta. Às vezes, eles acham que a gente não lê, né, com o cuidado que eles gostariam. Então, assim, a gente poder fazer atividades também em que os alunos, um pode ajudar a revisar o texto do outro, não para ele ser um coautor, mas para ele ser um crítico. Né? São atividades que reduzem um pouco a carga de trabalho do professor, porque não é ele sozinho que vai ter que estar apontando tudo, e você ganha porque o teu aluno está aprendendo nesse processo de revisão, porque é muito mais fácil ele criticar o trabalho do outro e perceber um problema que tem no relatório dele, quando ele vê o relatório do outro, né? E com isso ele cresce. Mas você precisa propiciar momentos de discussão sobre isso. Então, bom, eu estava falando do resumo e acabei fugindo, né? Então, no resumo, é uma página só, é onde normalmente a gente escreve o resumo, muitas vezes no final do trabalho. Né? Você pode até fazer um exercício de escrever o resumo no começo, mas depois que você escreveu o relatório inteiro, é importante voltar para aquela primeira página e ver, será que foi isso mesmo? Né? Será que foi isso que eu fiz no meu relatório? A lista de ilustrações é você ter a legenda das figuras, e essa também é outra coisa importante. Muitas vezes os alunos colocam gráficos, figuras, etc., e não colocam uma legenda. Então, cada gráfico, cada figura, ela tem que ter um título, né? Alguma coisa que seja significativa, que quando eu vejo aquilo, é claro que eu vou ler o texto para entender direito o que significa aquilo, mas o título, a legenda que eu tenho naquela figura tem que ser significativa. Então, se eu tenho lá no começo do meu relatório uma lista de ilustrações com legendas significativas, eu posso estar dando uma visitada, né, no relatório para ver coisas que sejam interessantes. Lista de tabelas, análogo ao que eu acabei de falar da lista de figuras também. Cada tabela tem que ter no começo, antes de você apresentar a tabela, uma legenda apropriada dizendo o que é aquela tabela, a numeração dela, etc. E lá no começo do relatório, né, fica bem interessante colocar a lista dessas tabelas, se eu tiver muitas tabelas. Se eu tiver um relatório mais simples, que só tem uma tabela, não é necessário normalmente você fazer isso. Né? Então, é claro que a gente está começando a primeira feira de ciências da Bahia, os meninos estão começando a fazer os relatórios, alguns vão estar mais para frente, alguns alunos já vão estar mais para frente. Outros vão fazer trabalhos mais simples.